Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, nessa meditação de número 52, queremos falar sobre o tema Oração e Escolhas. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos versos 12 a 16. Há pessoas que têm muita dificuldade de aceitar por fé que Jesus, quando viveu sobre a terra, ele o fez como 100% homem. E essas pessoas que têm a dificuldade de compreender que a encarnação de Jesus foi plena, ou seja, ele viveu plenamente como homem, ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder para viver como homem sobre a terra, as pessoas que têm dificuldade de aceitar isso não entendem por que Jesus orava tantas vezes. Aliás, para algumas pessoas é um bom argumento para não orar ou para justificar. Jesus orava muitas vezes porque ele era Deus. Jesus orava muitas vezes porque ele precisava dar um exemplo. Jesus orava muitas vezes por esse, por aquele motivo, mas sempre dando uma conotação de que Jesus era perfeito porque ele era Deus. No entanto, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, os versos de 5 a 11, nós vemos que Jesus, na verdade, se esvaziou completamente. Ele, sendo da essência de Deus, não considerou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e fez a sua própria vida, tornou-se como homem, como servo, como escravo, se igualou a nós. É exatamente essa identificação conosco na sua humanidade que trouxe para Jesus o nível de dependência que ele precisava ter do Pai para poder tomar suas decisões. É essa dependência que Jesus tinha do Pai que o levou a passar uma noite inteira orando antes de escolher os seus discípulos. É impressionante a diferença que há em relação a muitos cristãos de hoje que dizem seguir Jesus fielmente, mas não gastam nem uma hora seguida de oração a Deus e não submetem a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas ao Senhor em oração. Muitas vezes tem que decidir sobre o trabalho. Quantas vezes são decisões importantes dentro de casa, ou a própria escolha do cônjuge, a pessoa com quem vai se casar, e nenhuma escolha é submetida a Deus. A atitude de Jesus é bem diferente também daqueles que decidem seguir os próprios cálculos, a própria razão, a própria capacidade de raciocínio para escolher, por exemplo, o sócio da sua empresa, ou o conselheiro a quem vai pedir algum tipo de orientação, ou o funcionário que vai ser contratado, ou o emprego onde vai trabalhar. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Algumas delas afetam apenas aquele momento, mas há decisões que tomamos que afetam a vida inteira, ou a família, outras pessoas. E são poucos aqueles que realmente gastam tempo no lugar secreto, buscando uma direção de Deus para as decisões do dia a dia. Por isso, quando nós olhamos para Jesus e vemos o seu exemplo, vemos Jesus orando ali uma noite inteira, revelando com isso que no tempo a sós com Deus, ele tinha uma oração consistente, insistente, uma busca constante pela presença do Pai em dependência de Deus. O comportamento de Jesus mostra submissão, porque Jesus poderia fazer a escolha que quisesse, sem orar. Mas nisso, ou nessas escolhas, o Pai não estaria envolvido. E é isso que muitas vezes acontece com muitos cristãos. Tomam as decisões,
Às vezes tem uns frutos bons, às vezes uns frutos mais ou menos, mas no final das contas, Deus não está no negócio, porque não buscou a Deus em direção para aquilo que deveria fazer. Jesus, ele tinha em mente um propósito, um objetivo a ser alcançado, mas ele sabia também que para ter êxito, ele precisava da direção de Deus. Por isso abriu mão da sua própria vida, da sua vontade, mas não abriu mão da oração. Orar para Jesus era uma prática insubstituível, e se era para Jesus, também deve ser para nós.